Boa noite a todos, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Cristo para a nossa conversa semanal, sempre procurando refletir, absorver os ensinamentos e colocá-los em práticas na nossa vida diária. É tão bom quando nós temos o exemplo de Jesus para o nosso aperfeiçoamento. Assim sendo, elevemos nossos pensamentos em gratidão por mais esta chance, por mais essa mensagem, por mais esse dia juntos, por mais essa conexão e por tudo que Deus tem nos dado e ofertado para o nosso crescimento. Que assim seja. Então nós sabemos que estamos falando do livro Caminho Espírita, né? E Emmanuel hoje vai dissertar para nós uma mensagem maravilhosa de incentivo, esclarecimento, e fica no item 67. E o título de hoje é Em Nós. Então hoje nós vamos falar sobre autoanálise, vamos falar sobre conhecer-nos intimamente, sobre determinação, respeito por nós e com o próximo. Essa mensagem também vai falar de fazer o melhor na nossa vida, sobre serenidade, e fala também de lembrarmos mais de nós mesmos e não desistirmos de nós. Olha quanta coisa que a gente pode tirar desse texto que Emmanuel elucidou, né? Então é muito importante que nós prestemos atenção naquilo que a gente vai ouvir para a gente praticar. Então nós vamos falar hoje, né, em nós quer dizer o que tem que ter em nós? Paciência, né? Esse é o foco da mensagem. Então o que é paciência, meus irmãos? É uma virtude do ser humano baseada no autocontrole. No autocontrole o quê? Emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. E então tudo isso resume o quê? Que nós temos que ter, além da paciência, a indulgência. Indulgência porque a gente sabe que todos nós estamos em crescimento, em evolução, em aprendizado. E como que é difícil os relacionamentos, né? Quando tudo vai bem, quando a nossa amizade é recíproca, quando temos afinidade, tudo parece estar no controle e a gente tem uma paciência, como a gente diz, né? Mas se existe alguém que pisa no nosso calo, que causa alguma contrariedade, nós dizemos, não tenho paciência. Então vamos lá. E aí, Emmanuel começa falando que nós temos que ter paciência incessante em todas as dores, em todas as circunstâncias, a fim de que venhamos a transpor com segurança as dificuldades que vigem por fora, ou seja, que estão em vigor na nossa vida, né? Que estão acontecendo no momento, mas também cultivar paciência conosco para construirmos a nobilitação, ou seja, a nossa elevação que nos é tanto necessária. Então ele já está nos precavendo aí que nós temos que ter paciência para que a gente, com segurança, né, vença as dificuldades que estão a todo momento nos chamando a atenção. E se nós não tivermos essa paciência, nós vamos perder, né, muitas oportunidades de construirmos esse crescimento, essa oportunidade de elevação, de rever os fatos da nossa vida, né, que nós precisamos. E aí ele fala também que com isso nós não queremos dizer que devamos acalentar as nossas fraquezas ou aplaudir as próprias faltas, mas sim que não nos cabe interromper a edificação no mundo íntimo, quando surjam falhas em nós no serviço do bem que nos toca fazer. O que ele quer dizer com isso? Que além de a gente não se culpar, não se retardar nessa elevação, nós também não devemos nos acomodar, né? Nos justificar o tempo todo dizendo que a gente não é capaz.
Então ele fala que quando surjam as falhas, a gente tem que se analisar, tem que ver o nosso fórum íntimo para que a gente recomece novamente, prestando um serviço, né, que a gente tem que ultrapassar. Então, ao mesmo tempo que ele pede calma, ele fala: persevere, continue, não desista de você. E frequentemente nós fugimos envergonhados, desertando das tarefas de elevação, martelando confissões, qual se pregássemos esponjas de farpas no coração, para que nos firamos a toda hora. Então, ou a gente, né, descansa demais, ou se acusa demais. Então ele pede que nós tenhamos esse equilíbrio, que nós não façamos isso conosco, porque não é o adequado. E aí ele fala também que a gente fica repetindo quando a gente quer desertar daquilo que a gente tem que construir. Ele fala que a gente diz assim: verifiquei que eu não presto, tentei melhorar-me e eu não pude. Não me peçam voltar ao serviço que não sou santo. Larguei a oração porque tenho lama no pensamento. Sou um poço de vermes e não quero perturbar os outros com meus defeitos. Sou um monte de erros. Ele fala que não adianta ficar nessa queixa. Não é queixa. Nenhum de nós é santo, nenhum de nós é perfeito. E a gente está sempre tentando se melhorar, né? E a gente vai precisar, às vezes, se existem reencarnações, Deus nos dá várias oportunidades, então já está dito que não é numa vida só que a gente vai chegar à perfeição, né? Nós somos perfectíveis, mas nós temos muitas etapas para a gente evoluir, para a gente construir um mundo melhor dentro de nós mesmos. Então aí as pessoas falam que larga de orar porque tem um pensamento conturbado. A doutrina espírita nos esclarece que nós podemos mudar os pensamentos lamacentos, destrutivos, infelizes, né, pessimistas. Nós temos como transformar isso. E a gente fala: não quero perturbar os outros com meus defeitos. Aí entra aquilo que a gente falou da indulgência e a paciência com a gente. Todo mundo tem defeito. Todo mundo está procurando melhorar-se. Todo mundo faz trocas para que um ajude o outro, né? A gente não pode se condenar perante os outros achando que a gente é o pior do mundo, né? E Deus não está pedindo isso, essa perfeição de uma hora para outra, né? Só um monte de erros. Quem não é? Quem não erra, né? Quem não erra na vida diária, nas construções de pensamentos, nas atitudes, nas palavras, em perder, às vezes, o controle? Pensemos com calma. Há quem recorra ao rifão. O que é rifão? Ditado é um provérbio também popular. Pau que nasce torto tem a sombra torta, esquecendo-se de que existem milhares de troncos tortos na configuração externa, guardando seiva robusta e sadia na produção dos frutos com que alimentam as criaturas. Então a gente não pode se apegar a esse título e se condicionar, resumindo nossa vida a isso, né? Esquecendo que, como diz aqui, tenha os tortos, milhares, somos milhares, né, de paus tortos, então, mas que temos dentro de nós essa seiva robusta e sadia que pode ajudar a alimentar muitas criaturas. Nós temos, como dissemos no começo, latente em nós todas as virtudes, todas as possibilidades boas, toda a força interior. Basta que nós deixemos que isso venha à tona, que nós pratiquemos como Jesus deixou um guia. Ele foi o próprio modelo de toda essa perseverança, essa persistência. Até hoje ele cuida de nós, então ele é um exemplo de que tudo vai aos poucos, né? Só a gente precisa se conscientizar, despertar a consciência das coisas, né? E ele fala também que cair é acidente próprio dos que caminham. Todo mundo que caminha um dia tropeça, um dia senta porque está cansado, né? E acontecem acidentes, mas a gente tem que se levantar, se posicionar e continuar caminhando. Refocilar-se, ou seja, deitar-se, descansar no chão, é próprio dos que se animalizam.
Então ele fala que muitos de nós agem com muita fraqueza, porque a gente quer ficar ali por baixo, quer se animalizar, não quer se prontificar a melhorar, né? Quer o tempo todo se entregar. É isso que ele quer dizer nessa frase. Quer se entregar, quer se lamentar e ficar por ali mesmo, né? Não, a gente tem que aprender a emendar, corrigir-se, restaurar-se e refazer-se. Se a reencarnação é essa oportunidade, essa dádiva, o que a gente vai fazer se não for todo dia recomeçar? Não é? Todos os dias, enquanto a gente estiver encarnado, estiver no corpo, nós temos que aprender com Jesus, porque ele deixou as dicas de como se corrigir, se restaurar intimamente, mudar os sentimentos, mudar as atitudes, mudar os pensamentos. Cada dia a gente tem essa chance. E é só buscando, como diz Jesus, a verdade espiritual, né, que a gente vai conseguir isso. Nos derradeiros ensinamentos, Jesus não se esqueceu de induzir-nos à calma, recomendando aos seguidores: paciência, possuireis as vossas almas. Um dia nós vamos ter o controle de nós mesmos, vamos emancipar as nossas almas, meus irmãos. Isso está escrito. Jesus recomenda tudo isso porque é verdade, é fato. Isso realmente significa que precisamos de paciência não só para angariar a simpatia e a colaboração das almas alheias, mas para educar também as nossas. Então é isso. Se a gente não tem paciência nem com nós, como é que a gente vai ter com os outros? E com as lições que advêm às vezes do próximo para nós. Então, paciência. Sejamos assim solidários, sejamos condizentes com aquilo que Jesus nos dá de oportunidade, né? A gente tem que pensar, ele tem paciência comigo, porque eu mesmo não terei paciência. Cada filho age de um jeito, entende do jeito. O próprio Deus não compara nenhum filho com o outro. Ele é pai de todos. Respeita cada um de nós nas nossas experiências, no jeito que a gente sabe lidar com as coisas. Jesus não apressa, mas Jesus conforta, consola, alimenta a nossa vida. Então, ele acendeu essa luz em nós. Ele pede que essa candeia seja elevada, que nós tiremos o melhor de dentro de nós. Jesus está conosco, essa luz está aqui dentro, ele fala: brilha a vossa luz. Tenha paciência de construir em você uma nova criatura. Quem conhece Jesus deixa o homem velho para trás e constrói uma nova vida, uma nova existência. Para isso que a gente está aqui. Então Emmanuel fala: não se lamente, não se queixe, não se condene. Se a gente mesmo se condenar, quem pode nos salvar? Então a gente tem esperança sim, Deus tem esperança em nós, Jesus tem esperança em nós. Ele pede calma, paciência. Olha, vamos falar hoje de um dos apóstolos que antes de conhecer Jesus errou muito. Errou porque ele defendia uma lei que ele acreditava. E às vezes nós também defendemos algo na nossa vida que nós acreditamos. Mas quando ele conheceu Jesus, ele viu o quanto ele podia melhorar isso, que foi Paulo. Paulo começou defendendo o que ele acreditava. Depois ele conheceu Jesus, ele viu que podia mudar, melhorar muito da sua posição. E ele se renovou. Ele encontrou dificuldades todos os dias da sua vida depois disso. Mas ele permaneceu fiel, ele foi. Leiam sobre Paulo, né? No livro Paulo Estevam, que vocês vão ver o quantos ensinamentos esse Espírito traz. Emmanuel também. Quem lê os livros há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, vai ver a trajetória desse Espírito que está nos alertando hoje, que a gente tem que ter paciência conosco. Ninguém de nós aqui nasceu ou está perfeito, nós estamos nos aperfeiçoando. Então tenha paciência, faça o melhor que puder, entenda o que é isso. O que é se transformar, o que é mudar-se para melhor, o que é ser uma nova criatura, o que é caminhar com Jesus. A gente precisa ter essa noção.
respeitar o nosso grau evolutivo, respeitar a família que a gente nasceu, as dificuldades que tem por lá, não julgar ninguém e muito menos a nós, mas procurar se renovar. Não desista de você, não desista da sua vida, não desista das suas lições, persevere, recomece cada dia. Quando a gente errar e fala, nossa, eu errei de novo, não podia errar nesse ponto, não se desespere, ore. Ore pedindo ajuda, pedindo a Deus, aos espíritos bons, o apoio, a calma, essa paciência que a gente tem que desenvolver. Muitos de nós falam, eu perdi a paciência, ninguém perde o que não tem. Então, essa é a prova de que nós estamos construindo uma paciência, construindo virtudes que nós ainda não conhecemos por completo. Então, que sejamos cada dia mais pacientes, mais tolerantes, se possível. Não desista de você, porque Jesus nunca desistiu. Caminhemos com Ele, perseveremos, amemos-nos uns aos outros. Ame você, procure se amar, procure se respeitar, procure se construir, né? E ser nova criatura. Nós aqui da Seara desejamos muita luz, muitas conquistas, muito amor, muito respeito, muita paciência, muita luz a todos. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz e até breve.